Qual é o tema de hoje, pastor? A cura da esterilidade. Ninguém tem prazer de ser estéril, porque nós nascemos para frutificar. Nenhum agricultor, preste atenção, nenhum agricultor, ele faz uma semeadura na sua fazenda, no seu sítio, na sua chácara, esperando que as suas plantações sejam infrutíferas. Nenhum homem ou mulher do agronegócio vai te dizer: olha, eu tenho um rebanho muito grande, e a minha expectativa é que o meu rebanho seja todo estéril. Não existe isso. Nenhuma mulher quer ser estéril. A mulher pode não querer ser mãe, mas não ser estéril. É uma escolha dela, mas não ser estéril, porque a esterilidade é uma doença. A esterilidade é um mal. E quando uma mulher ou um homem descobrem que eles são estéreis, o que eles fazem? Eles buscam a cura, fazem tratamento, fazem um investimento muito alto para se tornarem frutíferos. Então, espiritualmente também, nós não fomos chamados para sermos estéreis. Também profissionalmente. Gente, a pior coisa que tem é você trabalhar e não ver o fruto do seu trabalho. Cansa, traz fadiga, traz desânimo para a gente. Então, eu quero dar essa palavra sobre a cura da esterilidade. Mas antes de darmos o remédio para a cura, eu quero que você entenda o que gera esterilidade. E aí a gente termina aplicando o remédio para que haja cura. Quem entendeu diz amém. Então abra sua Bíblia, por gentileza, e anote 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 12 ao 23. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. A arca de Deus representava a presença do próprio Deus. Nessa época aqui, o povo não sentia a presença de Deus como nós sentimos hoje. O Espírito Santo não habitava no ser humano. A presença de Deus, ela era manifesta através da presença da arca de Deus. O texto continua: Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os carregavam, a arca do Senhor, davam 6 passos, e eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Você imagina isso aqui, presta atenção aqui, olha: 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos, eles paravam, faziam sacrifício, um boi e um novilho gordo. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos, mais um sacrifício de um boi e um novilho gordo. Tamanha era a reverência pela presença do Senhor que eles estavam tendo naquele momento. Davi está anestesiado, Davi está celebrando, está alegre, Israel está em festa. O texto continua: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, preste atenção nisso aqui, olha. Quando você está lendo a Bíblia, você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, nas vírgulas, nas pontuações. Nada que está contido na Bíblia está por um acaso. Nada está por um acaso. Quando a Bíblia repete a mesma coisa mais de uma vez, é que Deus
está querendo chamar a sua atenção para este fato. Então o que eu vou ler agora, preste atenção, o que eu vou ler agora vai se repetir por mais 3 vezes nesse texto, nesse capítulo que nós vamos ler, nesses alguns versículos que nós vamos ler. Então preste atenção, a Bíblia diz assim: aconteceu que entrando na arca do Senhor, na cidade de Davi, vírgula, Mical, vírgula, chamando a sua atenção, Mical, diga Mical, filha de Saul. Por que não fala só Mical, mas faz questão de falar filha de Saul? Nós vamos entender. Observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela desprezou no seu coração. Agora, preste atenção, ela não desprezou Davi, ela desprezou a presença do próprio Deus. A presença do próprio Deus. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu para a sua casa. Preste atenção, o povo em geral, a Bíblia diz que partiu para a sua casa, normal. Agora veja o que a Bíblia vai falar a respeito de Davi. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua... Preste atenção, quando fala do povo, diz que o povo voltou para a sua casa. Quando se refere a Davi, diz, voltando Davi para casa, para abençoar a sua... Deus já tinha colocado algo no coração dele, para ele liberar uma palavra profética, abençoadora, de cura, sobre a sua família. Só que pena, a sua mulher desprezou a presença do próprio Deus no seu coração. Davi não sabia. Davi está indo todo alegre para casa. Vamos ver o que aconteceu quando ele chegou em casa? A Bíblia diz que ela disse o seguinte: Mical, filha de Saul, pela segunda vez, a Bíblia repete, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Olha o que ela diz. Imagina, o cara tá falando em línguas, o cara está pulando, o cara está dançando, o cara caiu no poder, o cara está celebrando, a pessoa está pulando na presença de Deus. E Mical está dizendo que ele é um homem vulgar. Preste atenção, gente. Mas Davi disse a Mical, não foi isso que ele queria, mas ele teve que falar. Ele não foi para casa pensando nisso, mas chegou lá e ele teve que falar. Ele disse assim: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai. Só para você entender, Mical, o seu pai foi desaprovado por Deus. Deus não foi mais com seu pai, mas Deus, ele me escolheu para colocar no lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, inclusive da sua, viu? Você poderia ter sido a rainha de Jerusalém, você poderia ter assumido o poder de Israel, o seu irmão também poderia, mas Deus não escolheu ninguém da sua família. Sabe por quê? Deus não é com a sua família. Em outras palavras ele está dizendo, Deus não é com a sua família. E Deus não é, em outras palavras ele diz, por causa do seu desprezo para a presença de Deus. Eu dancei na presença de Deus. Preste atenção, Mical, Deus não escolheu ninguém da sua família, ele me escolheu quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, que você despreza, e até o dia da sua morte. Olha o que a Bíblia diz: até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Eu creio, irmãos, piamente, eu creio que naquele dia era o dia da cura de Mical. Lembra que a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que Davi voltou para a sua casa para abençoar a sua, eu creio que seria a bênção da fertilidade. Eu creio que era a bênção da fertilidade. Mas como ela desprezou a presença de Deus, e não é Davi que cura, segura essa, é Deus. Como não é Davi que cura, como não é o pastor Isaac que cura, como não é a placa Vida Triunfante que cura, é o próprio Deus. Muita gente ainda está estéril, porque despreza a unção de Deus que está na vida de homens de Deus e de mulheres de Deus. Então vamos lá. O que causa, pastor, a esterilidade? Primeiro, anote. Mical não estava participando dessa grande festa, que era a presença do próprio Deus em Jerusalém. Olha o perigo de você não se envolver. Olha o perigo de você não participar. Mical, ela estava de fora. A Bíblia diz que ela estava na janela, observando. Ei, irmão, cuidado. Se você é um daqueles que só observa, você corre um grande risco de se tornar um crítico, e o resultado do crítico é se tornar estéril. Porque só critica quem não se envolve. Quem se envolve sabe o desafio que é fazer a obra de Deus. Só sabe o que é tocar uma bola, só sabe o que é fazer um gol quem está no meio de campo. Quem está na arquibancada e só pagou ingresso, é fácil criticar. Para quem só entrega o dízimo na igreja, para quem só entrega a oferta na igreja, para quem só vem na igreja, senta aí, assiste e vai embora, come a coxinha ali e vai embora, é muito fácil criticar. O difícil é ir na casa de Obed-Edom, pegar a arca a cada 6 passos, fazer um sacrifício, matar um boi, pagar um preço, doar sua própria vida, orar, jejuar. Aí é difícil. Somente quem está envolvido sabe o valor de uma celebração. Você está aqui nesse culto hoje, você sabe quantas pessoas envolvidas tem nesse culto para ele acontecer? Você sabe quantas reuniões foi feita durante a semana para que esse culto acontecesse, para que você fosse edificado, para que o nome de Deus fosse glorificado? Você sabe quantas contas nós fizemos, quantas negociações, quantas conversas, quantos pedidos de favores, quanto pedido de ajuda nós fazemos numa semana para que um culto aconteça? Quando alguém é abençoado, quando alguém é curado, quando alguém é transformado pelo poder de Deus. E se eu falar quem foi transformado aqui, todo mundo vai levantar a mão. Você sabe quanto custa cada vida para ser transformada pelo poder de Deus? Você sabe quantas horas de oração? Você sabe quantos anos de jejum? Cada pessoa aqui tem um valor, cada pessoa aqui tem um preço. Por isso que eu não aceito ovelha tocar na vida de outra ovelha. Eu não aceito como pastor, ovelha falar mal de uma outra ovelha, desdenhar de uma outra ovelha, desprezar uma outra ovelha, porque cada ovelha tem o seu preço. Todos nós aqui, você que canta, você que não canta, você que prega, você que não prega, você que faz alguma coisa, você que não faz nada, você é resposta de oração. Você não está aqui pela sua vontade própria, você não está aqui porque você acha legal, porque você pode vir, você pode aqui porque tem gente guerreando no mundo espiritual pela sua vida. Então valorize a presença de Deus e a unção de Deus que está na vida de pessoas. O perigo, Mical não estava participando dessa grande festa, que era a presença do próprio Deus em Jerusalém. Muita gente começa a faltar algumas programações. Deixa eu falar uma coisa. Nós sabemos, como pastor eu sei, tem pessoas que são altamente comprometidas com a igreja e com o reino de Deus, mas que não conseguem participar de todas as programações. Nós temos a nossa vida pessoal, nós temos família, tem mãe, tem pai, tem que visitar, tem que fazer uma compra. Não dá para participar de tudo, eu sei disso. Em nenhuma celebração nós vamos ter 100% de todos os membros da igreja. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Não existe. Então preste atenção.
Uma coisa é você não participar de uma programação ou outra. Outra coisa é nunca você se comprometer com nada. Consegue entender? É diferente. É totalmente diferente. Então, o perigo é você nunca se comprometer com nada. Segunda coisa que gera esterilidade, não valorizar a adoração coletiva. Irmãos, preste atenção. Você pode faltar numa programação ou outra, mas tem algumas programações que eu classifico que são inaceitáveis você faltar. Por exemplo, Santa Ceia do Senhor. Não dá, velho. Não dá para você ficar um mês sem tomar Santa Ceia. Essa é uma reunião ímpar, irmãos. Gente, é trazer à memória o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É trazer à memória sem pesar aquele que morreu por mim e por você. Aquele que não cometeu nenhum pecado. E ele disse que a gente tem que fazer como o corpo de Cristo, reunidos. Por isso que aqui na igreja a gente não pergunta para quem faltou na ceia: você quer tomar ceia? Não. Porque é a pessoa que tem que se interessar, não alguém que tenha que forçar. É diferente. Tem que partir o desejo do seu coração. Preste atenção, que eu creio que se fosse por força, Mical estaria na celebração da arca. Ela era esposa de Davi. Mas Davi, você vai, Mical? Não, tá bom, eu estou indo. Ele está lá celebrando, ele poderia dizer: Mical, desce aí, desce, vem aqui, vem. Não, vai lá. Ela fica observando. Porque não é por força e nem por violência. Tem que brotar do seu coração o desejo de se envolver. Entendeu? Então preste atenção. O que pode causar, segunda coisa, não valorizar a adoração coletiva. Se você quiser anotar, não vou ler todos os textos, por questão de tempo, mas segundo Samuel, capítulo de número 6, versículo 13 ao 16. Você vai refletindo durante a semana, estuda para discutir e aprender melhor na célula, tá bom? Vale a pena. Terceira, você, preste atenção. É você que determina o grau da sua intimidade com Deus. Diga: sou eu que determino o grau da minha intimidade com Deus. Não depende do seu marido, não depende da sua esposa, não depende dos seus filhos, não depende dos seus pais e muito menos do seu pastor. Não coloque na minha conta a sua intimidade com Deus. Ah, eu estou indo na igreja, eu estou morrendo, eu não estou sentindo nada. O problema é seu. É você que não ora, é você que não lê Bíblia, é você que não se consagra, e é você que vem com o coração fechado. Você pode ir para qualquer lugar com o coração fechado, que você não vai sentir nada. Inclusive no seu casamento. Você pode estar casado com Dom Juan, cara mais bonito que possa existir. Se você tiver com o coração fechado para ele, você não vai sentir nada por ele. É assim ou não é? Então a responsabilidade é sua. Olha o que diz Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vamos entender melhor esse texto? Vem aqui, Henrique, por favor. O Henrique é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele é filho amado de Deus. Amém? Fica ali, por favor. E eu sou o próprio Deus. Aleluia. Dá um amém aí também. Aqui está Deus. Aqui está quem? E ali está o Filho de Deus. Deus tem projetos lindos para o seu filho. Deus tem planos maravilhosos para o seu filho. Deus tem proteção, Deus tem segurança, Deus tem provisão, Deus tem uma família linda para ele, Deus tem paz, prosperidade e vida longa para ele, e Deus está aqui. Só que a Bíblia diz que se ele ficar parado, Deus fica parado. Mas se ele der um passo na direção de Deus, Deus dá um passo na direção dele. Se ele permanecer parado, tem coisa que você vai fazer que nem é pecado, gente. Por exemplo, ir assistir um filme no cinema, ir com a família no cinema, é pecado?
Ir com a família no shopping é pecado? Não. Mas isso faz você se aproximar mais de Deus? Você se torna mais santo? Não, mas também então, você fez coisa normal, que todo mundo, o ímpio faz isso também. O ímpio passeia com a família, o ímpio vai no cinema. Agora, se ele decide orar, ele está dando um passo na direção? Aí Deus dá um passo na direção dele. E se ele jejuar, buscando a Deus, ele deu mais um passo. E se ele ler Bíblia, ele também está dando mais um passo. Mas ainda existe um espaço enorme entre ele e Deus. Ainda tem chance de Satanás entrar aqui e minar a mente dele, matar a fé dele. Porque a Bíblia diz que Satanás fica ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, buscando uma brecha. Então qual o segredo? É só vir no culto de domingo? É só ler uma Bíblia? É só orar? É só fazer aquilo que todo mundo faz? Não, o segredo é buscar intensamente a Deus. Ele ajuda o próximo, ele continua orando, ele é incansável, ele é insaciável pela presença de Deus. E aí, conforme ele vai fazendo tudo isso, ele vai dando um passo na presença de Deus. Aí vai dando mais passo, vai dando passo, vai avançando. E aí ele cola em Deus. Aí, meu irmão, Deus não abre mais mão dele, Deus leva ele para onde ele quiser. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Por isso que eu chamei você, não chamei o Gui e nem o pastor Wagner. Aleluia! Ei! O segredo é a gente buscar Deus intensamente, querido. Deixa eu te falar, glória a Deus pela sua vida, que vem domingo na igreja, que vem quinta na igreja, que vai na célula, glória a Deus, parabéns. Mas posso ser sincero contigo? Ainda é pouco. Ainda é pouco. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que comer a palavra de Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que se comprometer, você tem que se envolver. Deixa eu te falar, quantos versículos você leu essa semana? Não estou condenando ninguém não, porque eu já me peguei semanas e semanas sem ler. Ler de verdade, não é estudar para pregar não. Estudar para pregar é uma coisa, é ler, é prazer, entendeu? Eu não vou pregar, eu não vou fazer nada, não vou ministrar nada, mas eu tenho prazer de meditar na lei do Senhor dia e noite. Eu já me peguei semanas sem fazer isso, e a gente sente falta, entendeu? A gente sente falta. Então preste atenção, nós precisamos ter sede de Deus. Deus só se revela para quem o busca. Deus não se revela para quem não busca a presença dEle. Gênesis capítulo 32, versículo 26, tem um texto muito interessante. Vamos entender esse texto rapidamente. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Quem é esse homem? O próprio Deus. É aqui a luta de Jacó com Deus. Aí preste atenção. Mas Jacó lhe respondeu: não, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Agora, por que Deus está dizendo, o homem está dizendo, deixe-me ir, pois o dia já desponta? Por quê? Deixa eu explicar para você a história. Jacó trapaceou o irmão. A mãe dele manda ele morar com o tio Labão. Ele fica lá muitos anos. Ele fica riquíssimo, o cara fica próspero. Um dia ele se arrepende, ele quer ter um encontro com Deus. E aí ele volta para encontrar com seu irmão. Só que o cara é esperto. Ele pega lá um presente, dá para os seus servos e diz: vai de encontro ao meu irmão, avisa que eu estou indo encontrar com ele e que eu quero a bênção dele. Quando os servos encontram o irmão de Jacó, Esaú, eles voltam e dizem assim: não adianta, velho. Teu irmão está vindo com 400 homens e vai te arrebentar. Ele diz: caramba, o que eu tenho que fazer? Ele pega uma parte da família dele e coloca de um lado. Ele pega outra parte da família e coloca de outro lado. Ele separa um tempo a sós com Deus e diz: Deus, por favor. A Bíblia diz que Deus desce. Ele se separou, ele tirou um tempo. Ele está investindo tempo. Deus desce e começa a lutar.
Quando vai amanhecendo, preste atenção, isso é madrugada. Quando vai amanhecendo, não só Jacó que está ali com Deus, mas quem está longe, as famílias, vai ver Deus. Deus está dizendo, cara, eu preciso ir embora, porque o dia está se despontando. Por que o dia está se despontando? Por que eu preciso ir embora? Porque quem está lá não me buscou e vai me ver. E eu só me revelo para quem me busca. Por isso que eu estou aqui com você até agora. Então é o seguinte, vamos logo, preciso ir embora. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos Deus, mas não queremos investir tempo para buscar a presença de Deus. A gente ora que a oração, a gente acha que a oração na hora do almoço, da janta, do café é o suficiente. Não é. É uma oração de agradecimento. A gente acha que passar na frente de um templo religioso e fazer o sinal da cruz já resolveu. Não resolve. A gente acha que comprar uma Bíblia, ganhar uma Bíblia e deixar na estante aberta no Salmo 91 vai expulsar demônio. Não expulsa. A gente acha que se chamar o pastor para ir lá em casa, nós vamos ser abençoados. Não vai. Mical recebeu a presença de Davi. Davi estava na presença de Deus. Ele foi para abençoar, mas Mical desprezou e ela não foi abençoada. Não é andar com o pastor, ajuda. Não é andar com o homem de Deus, mas é buscar a presença do próprio Deus que faz a diferença. Terceiro, não priorizar a convocação dos seus líderes. Você sabe que a gente vê a gente lida com gente. Não acha que pastor é bobo. Se fosse bobo não seria pastor. É igual você. Você não é bobo. Se você fosse bobo você não estaria aqui. Você é a pessoa mais inteligente dessa terra. Não subestime a inteligência de ninguém aqui. Você está buscando, você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Então a gente vê nas atitudes de algumas pessoas que elas desprezam a convocação. A gente anuncia, está nem aí. Sabe que tem gente que a gente anuncia aqui, quando chega ali na porta, onde vai ser, pastor? Você anunciou? O irmão estava no culto, anunciei agora. A pessoa está viajando na maionese, ela está conversando com o amiguinho, ela está nas redes sociais. Ela está aqui, corpo presente, mas a mente dela está em outro lugar. Ela não se compromete, ela não prioriza a convocação dos seus líderes. Ela não está nem aí. Isso gera esterilidade. Quarto, se torna especialista em observar, mas medíocre em realmente participar. Só observa. Não gostei, cor preto. Como que pode, igreja, cor preto? E essas luzes coloridas? O que tem a ver com Deus? Entendeu? E esse pastorzinho aí agora, com esse microfonezinho aí no rosto? Não quer nem ter o trabalho mais de segurar o microfone. Olha onde está o pecado, o mundo está entrando na igreja. E o tecladista, preguiçoso, que fica sentado enquanto o pastor está em pé? Antigamente, os tecladistas ficavam em pé. Crítico, gente, crítico. Mas não participa de nada. Lembra os câmeras antigamente? Ficava com a câmera aqui no ombro. Agora eles colocam na grua, ainda fica sentado com a mão no queixo olhando para o pastor. Crítico. Só sabe criticar, mas é medíocre em realmente participar. Isso gera esterilidade. Quinto, se acha inteligente demais e chega a conclusões precipitadas. Eu lembro uma situação que eu vivi com uma irmã da igreja, mandou uma mensagem, já faz muitos anos, já perdoei faz tempo, desde o primeiro momento, mas ela falou um pacote para mim, se referindo a alguém, defendendo alguém. Eu só respondi para ela assim: irmã, a irmã não sabe o que se trata dentro de 4 salas de um pastor. Fique tranquila. Uma coisa é que as pessoas se falam, outra coisa é que elas falam dentro da nossa sala. Passou um tempo, ela descobriu que a pessoa que ela estava defendendo estava totalmente errada. Toma decisões precipitadas. Calma, gente.
Quando você tiver dúvida, ore. E se você não gosta de oração, então fique calado. É melhor do que se arrumar sarna para se coçar. Entendeu? Então preste atenção, 1 Coríntios 8, versículo 1, parte B diz: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Ei, decida amar, gente. Decida amar. Por exemplo, agora com relação ao Hamas, se você não entende, não gosta de ler para entender sobre o Hamas, sobre judeus, sobre o muçulmano, fica quieto, não fala besteira não. Você não entende, você vai achar qualquer muçulmano aí que é terrorista, não tem nada a ver. Você vê alguém vestido de, caracterizado, uma mulher de muçulmana, para de bobeira, não tem nada a ver, aí é terrorista não. Muçulmano é gente como a gente, é uma religião, mas existe uma ala radical dentro delas, como tem nos evangélicos também. Tem evangélico que não é fogo de cheire não, irmão. Qualquer coisa, você vai para o inferno. Esse é terrorista, velho. Você vai ver a mão de Deus pesar sobre você. Você vai ver a diferença do que serve e que não serve. Irmão, isso é macumba gospel. Nosso Deus é um Deus de amor, gente. Presta atenção, o diabo condena, Deus julga e perdoa, e nós amamos. Diga, eu amo, o diabo condena, Deus julga e perdoa. O nosso papel é amar. Não faça julgamento precipitado. Quando você julga alguém, você está se colocando no lugar de Deus. E quando você se coloca no lugar de Deus, você se torna parecido com o diabo. Porque o diabo que queria o trono. E quando você julga, você está querendo o trono de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. É muito sério, não é? Agora presta atenção. Tiago 3, 13 ao 17. Tiago 3, 13 ao 17. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca, pois onde há inveja e ambição, egoísta. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Esse é o amor de Cristo, imparcial e sincero. Sexto, que gera incredulidade, ou que gera infertilidade e esterilidade. Não tem temor de Deus em respeitar a autoridade e tampouco a unção de Deus. Sabe que tem gente que é assim, foi o caso de Mical. Gente, o cara estava indo buscar a presença do próprio Deus. A notícia corria: a casa de Obed-edom é abençoada em tudo por causa da arca de Deus. Jerusalém, Israel inteiro sabia. Ou seja, agora Israel vai ser abençoado também. Porque Israel agora tem a presença do próprio Deus. Outra coisa, quem está indo buscar a arca? É o nosso líder. É o nosso pastor. É o nosso rei que está indo buscar a arca. Então, não tem temor de Deus em respeitar a autoridade e tampouco a unção de Deus. Olha a diferença de Davi. 1 Samuel 26, 9. Davi, contudo, disse a Abissai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Deixa eu dar um panorama desse contexto bíblico. Ele está se referindo aqui ao rei Saul. Você sabe que Saul foi escolhido para o povo para reinar sobre Israel, não foi escolhido por Deus. O povo queria um rei, queria ser igual a todo mundo, todas as outras nações. Deus permitiu, não é que Deus deu, Deus permitiu. Não é que Deus levantou Saul como rei. Ok? Então, na primeira reunião de Saul como rei, a Bíblia diz que o sacerdote Samuel, o profeta, ele atrasou na reunião. Saul, por sua vez, se meteu na unção de profeta. A Bíblia diz que Deus tirou a ira de Deus foi tão grande contra Saul,
que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ali, já na primeira ação de rei, saiu da vida dele. Se não tem Deus, tem o quê? Demônios. Então Deus já não era mais com Saul. E Saul agora tenta matar Davi. Inclusive, Saul, e nesse momento aqui desse versículo, ele está em um acampamento com o seu exército, à procura de Davi para matar. Na madrugada, está todo o exército de Saul dormindo, inclusive Saul. Davi vai na ponta do dedo com seus homens e chega perto de Saul. A Bíblia diz que quando ele chega perto de Saul, Saul estava dormindo e a sua espada estava enficada no chão. Um dos homens de Davi diz: está aí a chance, posso matar? Davi diz: não, ninguém que toque no ungido de Deus ficará impune. Davi, na sua consciência, ele sabia, ele era íntimo de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha profunda comunhão com Deus. Davi sabia que Deus já não era mais com Saul. Mas na dúvida, é melhor não tocar. E a gente muitas vezes não pensa nem duas vezes, já sai metralhando. Quem está conseguindo entender a mensagem? Posso dar continuidade? 7. Não usa da mínima coerência para ver o verdadeiro histórico do homem e da mulher de Deus. Irmãos, você não sabe de nada, coitado, e já vai falando. Você não sabe porque o homem de Deus está dançando. Você não sabe porque está celebrando. Você não sabe porque ele anunciou aquele projeto. Calma. 8. Despreza os que demonstram verdadeira paixão pelo Senhor, porque acha que são exagerados. Não, pelo amor de Deus, né? Adorar é uma coisa, mas aquela recamarga é extravagante. Irmão, na hora do louvor ela faz: glória a Deus, e aleluia. Irmão, se você não quer adorar, deixa a serva adorar. Se você não quer adorar com adoração extravagante, se você é preguiçoso e não quer pular, se você é tímido, se você não foi tocado por Deus, se você não tem noção de onde Deus te tirou, adore só assim, Mas se você tem noção de quem você era e de onde Deus te tirou e o que Ele fez e tem feito na sua vida, irmão, pula, celebra, se joga no chão, grita, joga a mão para cima, celebra de verdade. Aleluia! Toca aí pro irmão do seu lado e diz: deixa a vida dos outros, velho, e vai adorar. Você vem para a igreja não é para assistir, é para cultuar. Para de ficar olhando o cabelo da irmã. Para de ficar olhando a careca do outro. Para de ficar olhando o design da minha cabeça. Eu já sei que é uma série especial. Entendeu? Pastor Isaac, eu acho que ele tem uma cabeça diferente, né? É dos Estados Unidos da Bahia. Despreza os que demonstram verdadeira paixão pelo Senhor, porque acha que são exagerados. 9. Perde momentos históricos. Irmãos, tem alguns momentos históricos na igreja, você não pode perder. Eu já falei um aqui, Santa Ceia. Você não pode perder. Santa Ceia você tem que estar presente. Quer um outro momento histórico? Batismo nas águas, velho. Mesmo que você já é batizado, você tem que estar. Gente, é o nascimento de uma nova criatura. Gente, são pessoas entendendo a mensagem da cruz. Tem noção disso? São pessoas abrindo o coração, declarando publicamente que Jesus Cristo agora é o Senhor da vida dela. Você tem que estar lá para celebrar, gente. Coloca na sua agenda, dia 25 de novembro. Pastor, eu tinha uma viagem para a Europa. Cancela. Cancela, velho. Uma vida salva vale muito mais que uma viagem para a Europa. Amém? É verdade. Batismo nas águas, você tem que estar presente. Santa Ceia, você tem que estar presente. Gente, célula. Gente, célula é ver o milagre a olho nu. É ou não é? É toda hora milagre, gente. É que a gente não dá conta. Eu vou montar um departamento específico na igreja para gravar os testemunhos.
O Gessé sozinho não dá conta. Eu vou criar esse departamento. São muitos milagres. Aqui agora, o irmão me pediu, eu não consegui ler. É pipoca toda hora. É gente sendo liberta, é gente sendo curada, é porta de emprego, é família sendo restaurada. É toda hora. Você tem que estar nesse momento, gente. Célula não é um passatempo não, célula é de Deus. Se você não acredita em célula, rasga a Bíblia. Joga a Bíblia fora. Porque não dá para acreditar em partes da Bíblia. Ou você acredita em tudo ou não acredita em nada. Entendeu? Está na Bíblia, leia o livro de Atos dos Apóstolos. Você sabia que a história do livro de Atos é a história da igreja? O nosso modelo de igreja é o livro de Atos dos Apóstolos. Ou você acha que o livro de Atos está aqui porque Paulo e Lucas não tinham o que fazer e escreveram coisas da sua própria cabeça? Não, inspirado pelo Espírito Santo. Célula, pastor, mas eu não gosto. Você tem que pedir a Deus para gostar, e vai sem gostar. Porque você só está vivo porque a sua mãe fez você comer coisas que você não gostava quando era criança. Se você comesse só salgadinho e mastigasse chiclete, você não estava aqui agora. É ou não é? Então vá sem gostar. Ninguém gosta de tomar bezetacil, mas tem hora que é necessário. Ok? 2 Samuel 6, 18 a 20. Anote aí para você ler depois. 10. Perde a bênção da herança e consequentemente vem a esterilidade. Se Mical tivesse naquele dia valorizado a presença de Deus, ela seria curada. Se ela fosse curada, ela poderia ter uma herança. Ela poderia, quem sabe, um descendente dela assumir o trono outra vez. Davi teve um descendente no trono, Salomão, mas não foi filho de Mical. Consegue entender? Quem sabe Deus queria que um filho de Mical, até mesmo para Deus provar, mostrar, sabe, eu creio que Deus poderia, na mente de Deus, assim, eu vou mostrar para Mical, que não está tudo perdido na família dela, que ela pode virar o jogo da família dela. O pai dela não honrou a unção, a posição. O pai dela quis se meter na unção que não era dele, e eu fui com o pai dela, mas hoje eu vou curar Mical, e Mical vai gerar um filho, que vai assumir o reinado de Israel, vai assumir o trono outra vez. E todos verão a transformação na descendência de Saul, através de Mical com Davi. Mas porque ela não valorizou, ela permaneceu estéril. Isso é muito sério. Agora eu quero falar sobre a cura, e a gente encerra, da esterilidade. Porque só saber o que gera não resolve, não ajuda muito. Mas buscar cura é o ideal. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 ao 18. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 12 ao 18 diz assim: Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Você vê, irmãos, que até Eli, que é o sacerdote, se não vigiar, pode criticar alguém que está buscando Deus na sua intimidade. No caso de Davi foi Mical, ficou observando. Aqui o sacerdote também está observando. E ele não consegue ter o discernimento que essa mulher está com a alma angustiada. Ele acha que ela está embriagada de vinhos fortes. E ela diz, Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Deixa eu te explicar o contexto desse texto aqui. Ana
era esposa de Eucana. O marido de Ana chamava Eucana. Naquela época, atenção homens, tem homens fortes aí? Naquela época o homem podia ter mais de uma mulher. Agora não, agora é adultério, é pecado, é safadeza, viu? Vigia na terra. Eucana tinha duas mulheres. Uma era Ana e a outra chamava-se Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. Ana era estéril. A Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana, que era estéril, do que a Penina, que tinha filhos e filhas. Lembra que eu falei aqui que Israel tem três festas importantes? Em uma dessas festas, todos os anos, Eucana pegava as duas mulheres com seus filhos e levava para a festa em Jerusalém. A Bíblia diz que nesse período, a Penina ia provocando Ana. Todo ano ia provocando. Eu tenho filhos, você não tem. Você é estéril, você não consegue. Você não é frutífera, você... Entendeu? Ela ia provocando. Aquilo foi angustiando a alma de Ana. Um dia, Eucana disse: Ana, por que você está angustiada? Eu amo tanto você. Ana diz em outras palavras: não é o suficiente, eu quero ser mãe. Eu quero ter filhos. E ela continuou buscando a Deus. Em uma dessas festas, ela está no templo e ela começa a buscar a Deus intensamente. A Deus intensamente. Lembra no aniversário da igreja, aquela garotinha aqui, buscando a Deus? Ficou lá e cheia de Deus. Ana está lá, buscando. Chega uma hora que Ana não consegue mais verbalizar, orar de uma forma audível. Os seus lábios só tremem, só se mexem. A alma dela agora, ela já está em outra dimensão. Cuidado para você não provocar e desdenhar de alguém que está na dimensão do sobrenatural. Porque quem está no natural não entende quem está no sobrenatural. As coisas do Espírito só entende o homem espiritual, só discerne o homem espiritual. E o Eli aqui, ele já está para lá de Bagdá. Ele já não corrige nem os seus filhos, quanto mais ajudar uma serva. A Bíblia diz que Ana, ela busca tanto a Deus, que sabe o que aconteceu? Ela foi curada da esterilidade. E quem nasce? Samuel, que leva o nome do livro. A Bíblia diz que Ana pegou esse Samuel e deu para Deus, mandou para a casa de Eli. E a Bíblia conta que Ana ainda teve filhos e filhas. Por quê? Porque ela buscou a Deus. Então preste atenção. Primeiro, para você ser curado da esterilidade, você precisa investir muito tempo na presença de Deus. Muito tempo você precisa investir, ok? Não adianta, não tem atalhos, não tem outro caminho, você tem que buscar. Segundo, grande respeito pela autoridade constituída por Deus. Preste atenção que Ana, ela fala com Eli, mas de uma forma respeitosa. Olha, pega o texto lá, ela diz: não, Senhor, não considere a tua serva vadia. A tua serva está com a alma angustiada, a alma triste. Por favor, ela lida com todo respeito com o homem de Deus, mesmo sem o homem de Deus compreendê-la. Então, o segundo passo para a cura da esterilidade é grande respeito pelas autoridades constituídas por Deus. E isso aqui me preocupa muito, porque existe uma geração insubmissa. Existe uma geração, e tem alguns agora querendo defender a igreja de Cristo. Eu vou te ensinar a como se livrar de líderes abusivos. Quem é você? Será que você também não está abusando? Deixa que quem julga é Deus. Qualquer líder, seja ele pastor, bispo, apóstolo, padre ou papa, se ele abusar da sua liderança e da sua unção, é Deus que vai lidar com ele. Sabe por quê? A igreja é de Deus. E Deus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É Deus que cuida, irmãos. E não tem essa de você não ouvir líder. Deus usa pessoas. Mical não ouviu seu líder, que era Davi. E olha o que deu. Ah, mas eu ouço Deus. Deus usa pessoas, meu irmão. Todo homem de Deus. Gente, eu tenho 49 anos servindo a Deus. E são 49 anos bem intensos dentro da igreja.
para a glória de Deus, pela infinita misericórdia de Deus, não sou melhor que ninguém, mas eu nunca me desviei. Glória a Deus por isso. E eu vigio o tempo todo para que isso não venha acontecer nunca na minha vida, em nome de Jesus. Os meus 49 anos servindo a Deus são altamente intensos. Eu sou incansável para o reino de Deus. Vamos para frente? Muito tempo na presença de Deus, grande respeito pelas autoridades constituídas por Deus. 3, humildade genuína. Seja humilde, querido. A Bíblia diz que Deus honra, Deus exalta os humildes, mas abate os orgulhosos. 4, receber uma declaração espontânea de bênção e vitória da sua liderança. Irmãos, líderes são verdadeiros líderes são abençoadores. Receba as declarações espontâneas de bênçãos e vitória da sua liderança. 5, valorize muito a declaração de fé do seu líder. Valorize, receba. O líder fez uma declaração de fé sobre a tua vida, receba. Anote, 2 Samuel 6, 12 ao 18, leia depois. 6 e penúltimo, tome posse da palavra liberada e tenha ação de fé. Não é só tomar posse, é agir. Meu líder liberou a palavra, eu já contei aqui, mas eu termino com essa história. Ela é minha, ela é pessoal. Um dia eu estava no culto como esse, precisava de um milagre. Eu estava desempregado. Assim, eu estava numa fase que toda porta que eu batia, eu recebia não. Poxa, você viesse ontem, poxa, agora não dá. Um dia meu pastor pregou uma série de mensagens, eu lembro como se fosse hoje. Na última mensagem, ele disse assim: eu quero chamar aqui na frente quem trabalha com vendas. Independente do que você vende, se você vende uma agulha, Avon, Natura, ou vende um avião, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, irmãos. Eu estava no altar, eu saí correndo, pulei, pá, já de frente para o altar. Fui ninja na hora. Aí ele orou, e aqui ó, recebendo. No final, ele disse assim, eu lembro como se fosse hoje. Ele disse assim: Deus abençoou todo mundo que veio aqui na frente, mas tem um irmão aqui, ou uma irmã, que está recebendo de Deus hoje uma bênção extraordinária. Irmãos, na hora, eu falei: Deus, sou eu, faz comigo, eu preciso. Não é ser egoísta não, mas eu recebi, a maioria não recebe. E ele disse assim, ele deu um comando. Ele disse assim: você vai voltar para casa declarando. Faz assim ó. Ele disse assim ó, faz assim ó, pode fazer. Ele disse: você vai sair daqui declarando: eu estou debaixo da bênção de Deus. Ele disse: é um ato profético, vai fazendo. Ele disse: você vai trabalhar amanhã, vai declarando: eu estou debaixo da bênção de Deus. Irmãos, diante de Deus, eu saí igual doido. Eu estou debaixo da bênção de Deus. Eu estava sem carro, peguei o trenzão, lá em Poá, fui para Paulista. Eu estou debaixo da bênção de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, por volta de 9 horas da manhã, a menina me ligou e disse assim: Isaac, onde você está? Eu falei: eu vou visitar um cliente. Ela disse assim: o senhor Albertino está te procurando igual doido. São 9 horas, ele já veio na tua sala umas 3 vezes. Que eu já tinha arrumado o serviço, mas não era assim algo que... Eu queria, na verdade, era entrar na Record. Eu queria trabalhar, eu já tinha trabalhado no grupo. E eu queria voltar para o grupo. Eu até tentei a Record de Maringá, mas não consegui. Aí, eu trabalhava numa outra empresa do grupo, mas eu queria trabalhar na Record mesmo, na TV. Aí eu lembro que... E seu Albertino, ele era o diretor da Rádio Record. Aí, eu disse: estranho, Rose, o que ele quer? Ela disse: eu não sei, mas ele está desesperado. Eu falei assim: ó, veja com ele se pode ser amanhã. Se ele falar que não, eu dou um jeito, eu dou um pulo aí hoje e converso com ele. Ela me ligou e disse: ele falou que pode ser amanhã. Mas eu continuei o dia todo declarando. No outro dia, quando eu cheguei 9 horas da manhã na minha sala, gente, diante de Deus, o senhor Albertino já estava em pé na porta da minha sala, desesperado. Ele disse: Isaac, só você pode me ajudar. Falei: o que, senhor Albertino? Ele disse: o diretor comercial da TV Record foi transferido para Salvador e me colocaram para assumir a direção comercial
da TV Record. E você já trabalhou comigo. Eu gostaria que você viesse para a minha equipe. Acredita num negócio desse? Eu olhei assim, ele disse assim, eu falei, seu Bestino, mas a dona Ivone não vai liberar, eu sou exclusivo aqui da rádio. Ele disse, não, meu amigo, eu já conversei com a direção da rádio, para a Record eles liberam. Falei, como vai ser? Como vai funcionar? Ele disse, você continua prestando serviço para a rádio, só que tem um detalhe, você vai ser funcionário Record, você vai ter 2 salários, da rádio e da TV, você vai ter 2 planos de saúde, da rádio e da TV, você vai ter vale para lavar o seu carro, se você cansar, naquela época existia Play Center, quem lembra do Play Center? Vai ter passaporte para o Play Center, para você e para sua esposa, né? E meu irmão, foi uma série de bônus, você vai ter médico para você dentro da Record, falei assim, e mais 10% de comissão, tá bom? Eu falei, se o senhor já falou, o senhor é meu líder aqui, a dona Ivone também. Falei, então faz o seguinte, 3 horas, você vai no RH da Record. É o seguinte, olha aqui, olha o que Deus faz. Vai ter várias pessoas lá aplicando o teste, fazendo o teste. Faz o teste, mas você já está aprovado. Um irmão entendeu e deu glória a Deus, os outros ficaram com inveja. Irmãos, valoriza a palavra que sai do altar. Age, não é sair daqui, chegar ali e esquecer não, vai declarando. Amém? Isso gera cura, irmãos. Eu estava estéril, eu queria entrar, eu queria dar fruto naquela emissora. E 7º, se coloque de pé. O resultado de tudo isso é a cura da esterilidade. Diga glória a Deus. Aleluia. 7º, a cura da esterilidade. Você não nasceu para viver estéril. Você é fértil em todas as áreas da sua vida. Diga, em todas as áreas da minha vida, eu sou fértil. Amém? Você não é estéril. Não é estéril, em nome de Jesus. E olha, essa palavra serve para você aplicar na sua família. Tem homens que criticam muito a esposa, tem esposa que criticam muito o marido, tem pais que só sabem criticar os filhos, tem filhos que só sabem criticar os pais, não valorizam uma orientação do pai ou da mãe. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a partir de hoje você está saindo daqui curado. Se você tinha alguma área na sua vida que era estéril, nós vamos orar e Deus está te curando neste exato momento. Se você já era frutífero, você vai continuar sendo ainda mais frutífero em nome de Jesus. Amém?